Ah, ótimo. Bem, agora oficialmente, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma reunião conjunta da Comissão de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial e da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da OAB Jabaquara Saúde. É um prazer receber todos vocês aqui, né? Dando início aí a mais um evento, onde vamos ter eu, se tudo correr bem, a Roberta, né, falando sobre a questão de sanções da ANPD, né, e principalmente falando do primeiro caso, falando sobre essas questões aí da sanção. Né. Queria então passar a palavra para a Viviane para fazer a abertura aí. Obrigada, Paulo. Boa noite. Obrigada a todos aí pela presença. E além de falar das sanções, a Ana vai falar sobre o nosso e-book também, né, Paulo? Que a Sim, gente sim, sim, conversou, né? importantíssimo. Fizemos uma atualização aí no edital, porque a gente precisa de um número mínimo de artigos, né? E a gente está dando um prazo maior aí por causa disso. Você quer começar por esse assunto, que é mais rápido, Paulo? Enquanto a Pode Roberta não ser, chega, pode né? ser, Acho que é melhor, uhum. né? Você Sim, quer sim, falar, Ana. Ana? Fica à vontade. A palavra é sua. Perfeito. Bom, gente, boa noite, né, novamente. A gente está aí na empreitada de publicar mais um livro, né? E eu queria chamar todos vocês a entrarem aí e aderirem a essa jornada conosco, né? É bem clichê, mas é isso mesmo, né? A gente está precisando aí da colaboração de vocês para a gente poder publicar esse novo livro. A gente definiu novas datas, porque esse ano foi bem corrido, né? Já está acabando aí 2023. E a gente definiu a publicação do livro físico para agosto de 2024, tá? E o e-book para maio de 2024. Então, a gente pensou que seria bem interessante a gente colocar um prazo de entrega para os artigos dia 31 de janeiro de 2024, já para poder aí dar um gás para vocês escreverem. E aí, para quem não está familiarizado, né, a gente vem falando sobre isso, mas tem muita gente nova e também às vezes até esquece, né? O objetivo dessa obra é a gente reunir artigos sobre direito digital, tecnologia, proteção de dados. Basicamente o que a gente fala aqui o tempo inteiro. Então, esse é o objetivo da nossa obra, esse é o assunto, os temas centrais que nortearão aí os artigos são esses. Geralmente, o que a gente tinha proposto lá atrás era, você faz uma apresentação aqui, e aí o assunto da sua apresentação vira um artigo, certo? Pode ser isso, pode não ser também. Você pode querer contribuir com um artigo apartado. A gente viu que isso também funciona. Então, a data limite, né, voltando aqui, a gente teve algumas mensagens. Então, Letícia, o que a gente pensou? No máximo 2, né, Vivi? Mandados Isso. quantos artigos por pessoa? No máximo 2 Uhum. aí. Se puder fazer colaboração, ainda melhor ainda, né? Pra gente ter mais envolvimento. E aí eu acho que o prazo seria esse, tá? Eu acho não, gente, é esse o prazo. E se vocês tiverem dúvidas, esse é o momento. Mas aí Natália, estou fazendo um artigo científico como trabalho. Digital, irei enviar meu artigo para vocês. Esse é o ponto aí, ó. É trazer e a gente popular cada vez mais. A gente quer fazer um evento como a gente fez do livro de inteligência artificial, né? Que todo mundo participou, que foi super bacana. Então a gente conta com a contribuição de vocês. Vou colocar novamente lá no grupo o e-mail, só para vocês mandarem um artigo. Se quiserem mandar mês que vem, amanhã, já pode mandar. A gente está nesse processo de edição, né? Agora, revisão. Então, a gente conta com vocês. Se vocês quiserem, eu vou colocar lá no grupo, mas vocês já podem anotar aí. A data limite é 31 de janeiro de 2024. E eu vou mandar novamente o edital, tá, gente? Só com as regrinhas lá do artigo. Só vou atualizar isso. Letícia, a gente tem, acho que cerca de, aquele dia, acho que 11, né? 11 é um pouquinho mais, eu acho. Mas a gente tem aqueles, acho, 4 ou 5 que a gente Tem está 4 ou 5 conversando para com as enviar, pessoas, sim. dos Mas participantes que. assim, quanto mais, né, melhor. A gente tem, Uhum. porque aí a gente pode. E quem já mandou também, gente, a Vivi, a gente estava conversando, quem já mandou artigos e quer revisar alguma coisa, né? Porque
já mandou ano passado, só falar comigo também no privado, só mandar uma nova versão, que também é super tranquilo, tá? Então, já entendo, a publicação é lá para 2024, dá tempo. Uhum. Isso. Aí eu vou Parece que atualizar e vou mandar lá, tá, Vivi? tá ótimo. A gente tem um grupo no WhatsApp também, né, dos autores, Isso. né, para facilitar a comunicação, que é um grupo para falar só do livro, que ajuda bastante. Não vai ser a mesma editora do livro de inteligência artificial, porque fica longe, em Fortaleza, a gente está vendo uma outra editora aqui em São Paulo mesmo. E assim, parece que é muito tempo, mas não é. Quando a gente fez o livro de inteligência artificial, tomou um tempo bem maior do que a gente imaginava, demorou um ano, né? Porque tem muito trabalho de retaguarda, né? Tem revisão, tem conserto, tem acerto, aí tem a parte de registro, né? Então tem muita coisa para fazer. E por isso essa distância do e-book para o livro físico, que a gente Ô, precisa Vivi, dessa margem para fazer tudo certinho, tá? eu estou publicando um livro no final do ano agora, e eu achei uma editora que me indicaram que ela faz esse trabalho de diagramação, de SBM, e ela imprime por demanda. Eu achei bem interessante. Por exemplo, se você imprimir 50, é o mesmo preço por unidade. Se você imprimir 1.000, é o mesmo preço por unidade. Se interessar para vocês. Manda o contato para a gente conversar. Quem tiver contato, puder mandar, que a gente Letícia, se você está. puder me mandar no privado ou lá no grupo, Mando se sim, for Ana. melhor. Me manda, que eu tô conversando com a Inês aqui em paralelo sobre isso também, mas a gente pode verificar isso. Interessante. Legal, obrigada. E a ideia desse e-book nasceu assim, né? Da gente, porque assim, a gente faz as apresentações mensais, né? E a gente aprende muito, né, com as apresentações. Então, a ideia é fazer um compilado das apresentações e publicar, mostrar todo o trabalho desses 3 anos, né? Desses últimos 3 anos da comissão, mas não está fechado só isso, né? De repente a pessoa quer fazer, não fez a apresentação, mas quer publicar algum artigo, quer divulgar alguma coisa, também está aberto, né? E pode acontecer também de a pessoa, sei lá, vai fazer uma apresentação ano que vem, mas a gente já publicou em agosto. Quem quiser antecipar o artigo também pode, não tem problema, né? Então tá bem democrático, tá bom? É isso. Perfeito, gente. Eu vou atualizar o grupo, tá? Hoje, aí vocês, qualquer dúvida. E se já se interessaram, já quiserem participar do outro grupo que a gente tem só de autores, já fala comigo aqui no privado, tá? Que eu já coloco vocês. Muito bom. Obrigada, Ana. Obrigado, Ana. Dando então continuidade, o próximo item da pauta é apresentar pessoas novas, né, que estão chegando aqui para a nossa comissão. Então, eu queria agora, em viva voz, né, que a gente já deu nos grupos de WhatsApp, por e-mail, né, para a doutora Kelly Costa, né, dar as boas-vindas, né, e agradecer o interesse nas nossas comissões, né, espero que seja bastante proveitosa a sua vinda, né, e que realmente participe, né, ou seja, como você viu aqui, a gente faz esses apresentações mensais, esses workshops, a gente também faz livros, né, e uma coisa que um pouco a pandemia aí afastou foram as reuniões presenciais, até o evento presencial, que o pessoal está preferindo muito online, né? Mas até realmente acho que o ano que vem a gente vai querer aí fazer um evento presencial, fechando aí o triênio, né? Que lá na OAB as gestões são em triênios, então ver quem tem aí interesse e tudo mais, né? E fazer alguns painéis de assuntos interessantes e tudo mais, né? Então, realmente quero te convidar a participar, que seja dos livros. Começo de janeiro, a gente faz a programação dos workshops, dos temas aí do começo para o ano que vem. Daí já te convido aí, se quiser participar. Também tem uma relação que está lá no grupo, né, das apresentações que vão ter até o final do ano. Se tiver alguma coisa de interesse, se quiser, no grupo também pode procurar as pessoas, o integrante, pode procurar a mim, a Viviane, se precisar de qualquer apoio, né?
para participar desses trabalhos, entrar nos grupos, né? A ideia é que se juntem, né? E aqui a gente justamente vê como um espaço de aprendizado para todo mundo, né? Então vê muito a comissão justamente ajudando um ao outro no conhecimento e aumentando e ampliando o conhecimento jurídico, né? E podendo exercitar até essa parte, fazer apresentações e tudo mais, né? Cada um tem aí uma bagagem, né? Então é muito interessante. Eu queria te convidar para abrir o microfone e se apresentar aqui para os colegas, né? E até colocar quais são suas expectativas, né? E seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Boa noite, doutores e doutoras, né? É com muita honra que passo a integrar o grupo de vocês. Espero ser de fato colaborativa, porque isso para mim representa muito mesmo, né? Eu acho que é muito importante a gente poder se expressar e com essa questão de inteligência artificial que tem sido cada vez mais constante em nossas vidas, né? Eu busco trazer os conhecimentos que eu tenho junto com os conhecimentos que nós temos aqui, para a gente se tornar uma equipe cada vez mais forte e produtiva, né? Meu nome é Kelly, eu sou formada em engenharia de controle e automação, também sou advogada, sou mestra em engenharia da informação. Na engenharia da informação, nós estudamos justamente essas tecnologias de propagação de informação, de segurança de banco de dados públicos e privados, né? Também faço mestrado mestrado em Direito na Sociedade da Informação. Então, eu vi que vocês produzem, né, bastante artigos e tudo mais. Eu também tenho alguns artigos que eu, inclusive, assim que a doutora Ana conseguir me inserir no grupo, eu vou ver se eu repasso para ela alguns artigos interessantes que têm a ver com o direito em si. E também sou doutoranda em Engenharia da Informação, também pela mesma fundação, né, Universidade Federal do ABC. Então, é com grande honra que eu integro o grupo de vocês. Com certeza, farei o possível para ser participativa no máximo, participar de todas as atividades. Agradeço o doutor Paulo por ter sido muito generoso, muito atencioso, a doutora Viviane também, que me respondeu lá no LinkedIn. Então, eu me sinto muito grata e também estou à disposição de qualquer ajuda, porque eu tenho muita facilidade com essa parte acadêmica, né? De escrever, formatar artigos, falar sobre inteligência artificial, que é o foco do meu trabalho. Eu não sei se vocês conhecem um pouco mais a fundo, mas a inteligência artificial tem vários ramos, né? Tem machine learning, deep learning, tem a questão do chat GPT agora. Então, eu tenho explorado, por exemplo, a tecnologia de machine learning, redes neurais e LSTM, que é um tipo de inteligência artificial. E aí, o meu foco é explorar isso na área do direito, como que a gente pode trazer essas tecnologias para o direito com o fim de melhorar aí as questões que envolvem a celeridade do direito frente a essas tecnologias. Então, agradeço profundamente a todos e estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado a você, Kelly, novamente, pelo interesse. Seja muito bem-vinda, né? E com certeza vamos aí aproveitar todos esses seus extensos conhecimentos aí para compartilhar aqui conosco, né? E todos aprendermos bastante. Muito obrigado, então, né? Posto isso, né? Eu queria então justamente começar a nossa apresentação, nosso workshop de hoje. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Hoje eu estou, como é que se chama? Estou cobrando escanteio, correndo, cabeceando, defendendo gol aqui. Deixa eu ver se eu consigo pilotar aqui. Vamos ver aqui, compartilhar a tela. Vamos ver, acho que é por aqui. Estão conseguindo enxergar a tela? Sim. Opa, maravilha então, né? Então, novamente, boa noite a todos, né? Justamente aqui uma apresentação para falar um pouquinho sobre o regulamento de dosimetria e a aplicação de sanções
administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? O grupo aqui somos o Jorge, eu e a Roberta, né? Infelizmente, o Jorge está com um problema de saúde com a mãe dele e teve que fazer uma viagem aí de última hora, né? Mas ele contribuiu aí decisivamente aqui na parte até de produção, né? desse conteúdo, né? E a Roberta, ela deve estar chegando, ela teve ela tem um problema de agenda às quartas-feiras, então ela deve estar chegando um pouquinho mais tarde aí, entrando conosco, né? Então eu vou começar a iniciar, né? E depois a Roberta se junta aí, ela deve falar aí no final sobre o caso prático, né? Da sanção que já ocorreu aí na NPD. A ideia hoje justamente é fazer uma pequena introdução do tema, né? Falar sobre a aplicação de sanções, no que ela implica, né? A dosimetria mesmo, do que se trata, né? Entender como é que as infrações são classificadas, né? Junto à NPD, né? Entender um pouquinho a questão de advertência e multa simples, né? Os fatores que influenciam, né, tanto em agravantes como atenuantes nessa multa, como é que ela é formada por um valor base, né, e todos esses outros fatores, né, da classificação, do tipo de multas, atenuantes, como é que isso interfere realmente aí na dosimetria, né? Dosimetria justamente é a métrica de dosagem, né, como sugere o nome, então dentro dessa sanção, né, quando for pecuniária, né, a metodologia, né, ou seja, todo o formulário, os passos que são feitos, né, para se chegar numa multa pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aqui o que a gente considera um pouquinho aí dentro dessa o princípio da proporcionalidade, que é meio que uma porta dos fundos, né, lateral aqui, né, a gente vai ver o porquê, né, que quando chegar num caso excepcional, a NPD vai poder agir de uma forma um pouco distinta aí. Como que funcionam os prazos para pagar as multas, recursos, né? Projeto de lei e audiências públicas que trataram da questão da sanção, né? Hoje existe a LGPD e os regulamentos, né, da NPD, só que existem projetos de lei para fazer já alterações em relação a isso. E o exemplo aqui que é o caso prático, né, que efetivamente aí que houve uma sanção, um caso real aí, né, que foi o primeiro caso de aplicar as punições, né, as sanções aí da NPD, né? Então, justamente, o que o LGPD, né, nos artigos 52 e 53, né, basicamente, ela definiu que existiriam sanções pecuniárias e não pecuniárias, né? A própria NPD, né, publicou o primeiro passo, né, talvez a resolução mais importante, foi a resolução 1, que justamente criou um processo administrativo voltado para a apuração das sanções, né? E depois aprovou a resolução número 4, né? Agora já em fevereiro desse ano, que ela passou a ser aplicada aos processos que já estavam em cursos, né? Os processos administrativos, né? E que justamente vai ser a base da dosimetria, né? Estabelecendo critérios e parâmetros para aplicar sanções, aplicar sanções, sejam pecuniárias ou não pecuniárias, tá? A aplicação de sanções administrativas, elas não são aplicadas de uma forma arbitrária, né? Aquela coisa, não é que nem multa de trânsito, né? Te pegou acima da velocidade,
te manda a multa para casa e você paga. Não, né? Ele é sujeito tem todo um processo administrativo que vai determinar se existe razão para você sofrer uma sanção, né? E justamente toda a dosimetria, todo o cálculo, né? E dentro desse processo administrativo, né, se assegura a ampla defesa, o contraditório, né, e o devido processo legal para garantir que não haja nenhum abuso, né, em relação à aplicação dessas sanções, né? E justamente acima do próprio da LGPD, né, e dos regulamentos internos, né, existe a própria lei de sanção administrativa, de processo administrativo, que é a lei 9784 de 99, que define regras gerais de como um processo administrativo da esfera federal deve ser conduzido, né, e quais os parâmetros que devem ser usados, né? Outro ponto importante também é que as sanções, né, como todo tipo de penalidade, elas têm que ser individualizadas e caracterizadas, né? E também, né, seguindo aí a própria LGPD, né, existe uma gradação, né? Você sempre começa, teoricamente, por uma advertência, depois uma multa simples e vai, né, progredindo no tipo de sanção ao qual o agente aí pode ser submetido, né? Dosimetria, né? Conforme eu adiantei, o que é dosimetria? É um método, né, que acaba orientando, né, segundo vários parâmetros aí, qual é a sanção mais apropriada para o determinado caso concreto, né? E quando se aplica, né, tem os critérios para fazer o cálculo da multa por critérios, em teses, objetivos, né, que você consegue mensurar, né, em função, a gente vai ver, da gravidade, em função do faturamento, de outros parâmetros, e calcular um valor da multa aplicável, né? Então, é basicamente isso, né? E justamente você pode ter acesso aqui, né? A gente até colocou aqui o site, né, da publicação. As infrações, né, elas são, segundo a sua natureza, né, e basicamente dos direitos pessoais afetados, elas são graduadas, né? Elas são graduadas de leves, médias, em 3 graduações, leves, médias e graves. E como é que é feita essa gradação, né? Aqui é meio que por exceção. As leves, o que são as leves? Quando elas não forem nem médias nem graves, né? Daí, o que são as médias? As médias são as que afetam significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares, situações em que o tratamento puder impedir ou limitar de maneira significativa o exercício de direitos à utilização de um serviço. Ocasionam danos materiais ou morais aos titulares, discriminação, violação à integridade física, o direito de imagem e reputação, fraudes financeiras ou uso indevido de identidade, desde que não se classificam como infrações graves. Então, na verdade, o que baliza, né, aí são as infrações médias, né? As leves, como eu falei, vão ser que não é nem grave nem média. E as graves são as médias acrescidas de algo mais, né? Então, existem duas hipóteses, né? Quando há tratamento em larga escala, então pode se tornar grave. Então, é uma média, quando for em larga escala, vira grave, né? Quando oferir vantagem econômica, né, com aquela violação, risco à vida, dados sensíveis de crianças, de adolescentes ou de idosos, ausência de hipótese legal da LGPD
efeitos discriminatórios ilícitos ou abusivos, adoção sistemática de práticas irregulares, né? ou constituir obstrução à atividade da fiscalização. Então, esse item 2 é muito importante, né? Porque independente do que, vejam só, hein? Independente de outros fatores, né? Se o agente de tratamento dificulta ou não coopera, tem outro caso, com a fiscalização, a classificação, né, da infração já pode ir para grave, independente, né, de outras questões, né? Se ele obstruir a fiscalização, não cooperar, acaba tornando grave, né? Então, esse item, esse inciso 2, né, realmente é algo muito importante aí, que caracteriza muito fortemente essa questão, né, da autoridade, da Autoridade Nacional da ANPD, né? Ou seja, você obstruiu a fiscalização, você acaba, às vezes, mesmo por uma falta mais leve, acaba se tornando grave em função disso. As advertências, elas podem acontecer em duas situações, né? Infrações leves ou médias que não forem reincidências, né? Então, você pode converter aquela infração leve ou média simplesmente numa advertência, né? Ou houver necessidade de imposição de medidas corretivas. Então, quando for algo que a NPD impõe uma ação corretiva, né? Vamos dizer assim, o agente de tratamento vai lá e efetivamente efetivo é bom, vai lá e realmente implanta aquela correção, sana aquele problema, o que ocorre? Aquela punição acaba sendo convertida numa advertência simples, né? Ao contrário aí da advertência, vamos ter o caso de multa simples, né? Quando é que ela vai ocorrer a multa simples, né? Primeiro é quando o infrator não tem atendido às medidas preventivas ou corretivas impostas a ela, né? Dentro dos prazos estabelecidos quando aplicável. Então é muito importante, né? Quer dizer, vai muito aí também dentro daquela ideia de que a NPD tem que ter um fator, ou ter uma função, vamos dizer assim, educativa corretiva. Ou seja, quando ela detecta algo errado, né, se o infrator vai e realmente faz as medidas corretivas, pode ser simplesmente uma advertência, né? Agora, justamente, quando ele não atende isso, né, essas medidas preventivas, dentro dos prazos, daí transforma algo que poderia ser numa advertência, transforma numa multa. Então, acaba se tornando pecuniário. Então, aí, justamente, essas duas questões aí da advertência e da multa simples, o primeiro aí, acabam caminhando muito juntos, né? Quer dizer, é um incentivo muito grande para o agente de tratamento resolver o problema que está sendo apontado, né? Para ele ficar em conformidade, né? Sempre que uma infração for classificada como grave, daí realmente vai cair num caso de multa simples, né? E também pela natureza da infração, da atividade de tratamento de dados pessoais e pelas circunstâncias do caso concreto, não for adequado aplicar outra sanção. Aqui é meio, quando, né, não fica mal a gente não multar, né? Traduzindo esse terceiro, basicamente é isso, né? Quando o cara não cooperar e fica feio. Então, vou acabar realmente, né? As circunstâncias do caso, atividade, né? Está tudo muito aberto aí, né? Mas acaba sendo um caso aí onde também, né, o agente de tratamento não cooperar. Dentro dessa dosimetria também tem circunstâncias específicas que tornam, né, que são agravantes
E essas agravantes, por que você precisa saber dessas agravantes? A gente vai ver lá na frente que existem umas fórmulas, né, que foram feitas aí na dosimetria e que esses percentuais vão ser usados, né? Então, o caso que vão ter agravantes é de reincidência específica. Ou seja, né, por exemplo, teve um problema de vazamento de dados e voltou a ter um problema de vazamento de dados, né? Teve 2 incidentes. Ele teve uma reincidência específica, teve um vazamento de dado e outro. Então, o que acontece? Ele vai ter aí uma agravante, né, que vai variar entre 10% e 40%. Uma reincidência genérica. O que é uma reincidência genérica? Hoje ele teve um vazamento de dado, amanhã ele não atendeu um direito de titular. Então ele reincidiu, né, mas não foi na mesmo, não foi numa infração específica, foi genérica, né? Então aí vai ser também um percentual de 5% a 20%. Oi, Viviane. Paulo, só uma pergunta. Você comentou que, vamos supor, né? Você deu um exemplo, vazou os dados, aí vazou de novo. Aham. Aí isso é uma agravante. A gente teve caso de um laboratório que passou por isso, né? Que vazou e vazou de novo. Mas ainda não aplicaram, né? Ainda não tá, eles não estão colocando em prática é isso? Não diria que não estão colocando em prática, né? Como a gente vai ver, o caso, por exemplo, que primeira multa que ocorreu, né, foi uma multa que levou mais de 2 anos o processo administrativo, né? Ah, tá. Entendi. Então, então, por exemplo, se isso foi o ano passado, talvez a gente ouça falar no ano que vem, né? Eu acho que Entendi. eu acho que um problema grave já, né, adiantando lá as considerações, é esse, né? Acho que o Uhum. processo administrativo está muito bem feito, bonito, ampla defesa, maravilhoso, só que a NPD não tem estrutura, então é tudo muito. E mais, ele é complexo, ele é pesado, tem muitos prazos. Então, entre a infração e a possível sanção, vai se passar muito tempo, daí acaba sendo talvez ineficaz, né? Não sei, Tá. né? Mas Entendi. Então tem uma fila aí, né, para ser atendida. tem uma fila gigante, né? E justamente, né? Um outro ponto importante, acho que a gente nem falou aqui na apresentação, como é que essas, vamos dizer assim, essas infrações chegam na NPD. Então, ela tem os canais dela, que ela pode receber reclamações e tudo mais, né? De violação de direitos, só que ela também tem o poder fiscalizatório, então ela pode saber através da mídia, ela pode de ofício instaurar, né, se tem notícia de algum tipo de problema, ela pode de ofício instalar, né? Mas hoje, na verdade, ela está ainda muito reativa, porque a estrutura dela é muito pequena, né? Comparada ao tamanho do Brasil e o que você ouve por aí de problemas, né? Você vê que a estrutura dela é muito pequena, então ela está sendo muito mais reativa, né? Inclusive, esse primeiro caso, né, um dos pontos que falam que, entre aspas, andou rápido, né, é que foi inclusive, ele começou com uma denúncia feita pelo Ministério Público, acho que de Ubatuba ou algo assim, né, por causa de um possível crime eleitoral. Então, eles começaram a fazer, daí dentro do procedimento do crime eleitoral, é violação de dados, então ele foi lá e notificou a NPD, né? Então, como foi o Ministério Público notificando a NPD, né, entre aspas, teve aí um deslanche, Agilizou. agilizou exatamente, né? Se fosse Uhum. qualquer um do povo, né, provavelmente ainda estaria lá andando, né, as coisas, né? Legal. Obrigada. Nada. Excelente. Outra questão também, né, quando existe o descumprimento de medida orientativa ou preventiva, né, a NPD vai lá, faz algum tipo de apontamento de não conformidade, e o agente de tratamento, né, o controlador, não toma as providências, né? Também é o caso aí de agravante de 20% a 80%, né?
E no caso também de não cumprimento, né, de medida corretiva, né, aqui você está falando uma preventiva ou uma orientação. Não, aqui, ou seja, era algo que podia dar errado e a NPD foi lá e falou, olha, ajeita aqui. Aqui não, né? No último caso, ocorre realmente uma determinação para sanar algum tipo de problema que seria grave, e o agente de tratamento não toma providência, né, dentro dos prazos e condições. Daí também uma situação agravante, né, que vai aumentar entre 30% e 90% aí a pena, né? E também é importante aqui colocar, né, que nas hipóteses de incidência de mais uma circunstância, os percentuais devem ser somados. A gente vai ver lá que tem uma fórmula, né? E se tiver aí um cômputo, né, tem uma forma de... O pessoal deve estar com problema na internet, está todo mundo caindo aqui. Eu tive um pico de luz aqui, aí por É, isso que eu caí e voltei, não por foi causa só da você. chuva. Várias pessoas aqui estão É, voltando. Mas vamos lá. Enquanto eu não cair, tá bem. Vamos em frente. Espero que aqui segure bem, né? Então, justamente, quando tiver mais, né, se superar mais que 100%, né, você acaba colocando como você assume que é uma reincidência genérica também, né? Mas não, nem tudo são coisas ruins, tem atenuantes, né? Então, se durante a cessação da infração, ou seja, a NPD vai lá, denota que está ocorrendo algum tipo de irregularidade, uma infração, né? O que ocorre? Você corrige, né, o problema antes da instauração do procedimento preparatório, né? Então, dentro daquela lógica, né, do processo administrativo sancionador da NPD, antes de ela realmente ter um processo administrativo sancionador, ela instaura um procedimento preparatório. Então, é meio que um pré-processo. Ela vai entender o que está acontecendo, vamos dizer assim. Então, não no bojo do processo, mas ela começa a entrar em contato, né, com o agente de tratamento, começa a pedir informação e, de repente, no meio dessa história, né, antes, quando ela está pedindo informação, o agente de tratamento vai lá e percebe que, opa, espera lá, tem algo errado, vai lá e corrige, né? Daí, quando termina da Anatel, da NPD, fazer a avaliação do procedimento preparatório, já está sanado o problema, né? Então, o que acontece? A infração aí teria 75% de desconto nessa dosimetria, né? Daí tem um outro motivo, que é o outro instante, que dá 50% de desconto, que é entre esse procedimento preparatório, né? Ou seja, concluiu o procedimento preparatório, mas ainda não instaurou o processo sancionador. Entre esses dois instantes, o agente de tratamento vai lá e corrige, né? Daí o processo administrativo sancionador continua, né? Mas aí a sanção vai ter uma atenuante de 50%, né? E daí tem o outro caso, né, que é o processo, você tem 30% de desconto se você consegue sanar, né, o motivo da infração, a não conformidade, entre o momento em que for instaurado o processo administrativo sancionador e antes da prolatação da decisão, né, do processo sancionador. Então, se no meio do transcorrer desse processo sancionador você vai lá e resolve, dá 30% de atenuante, né? Sim, uma observação importante, né, que é a cessação da infração decorrente do mero cumprimento da decisão administrativa ou judicial não é considerada atenuante. Ou seja, é meio do tipo, você que percebe que tem o problema,
sana, né? E quando a NPD vai falar, você fala, não, já corrigi. Né? Independente da fase, você fala, você não precisou nem que a NPD diga para você corrigir. Você, no meio desse processo, você detecta o problema, sana e avisa a NPD. Então, é uma atenuante aí no caso. Uma outra atenuante também, que é muito importante, essa daqui é aquela também que nos ajuda a vender projetos de adequação, né? Quando você vai chegar para o cliente e fala, olha, você vai ter 20% de atenuante se você tiver uma implantação de políticas de boa prática, de governança, a adoção reiterada e demonstrar mecanismos e procedimentos internos de minimizar danos de titulares, né, formado ao tratamento seguro e adequado dos dados, né? Então, ou seja, se você até terminar o processo sancionatório, mostrar que está, né, com boas práticas, botou, né, o seu processo, na verdade, isso daqui colocou a sua governança, né, de dados pessoais, botou para funcionar, né? A NPD vai lá e fala, muito bem, tem 20% de desconto aqui na sua sanção. Então, é algo bastante importante. Uma outra hipótese, né, justamente de atenuantes, né, quando você faz, o agente de tratamento faz a comprovação de implantação de medidas capazes de reverter ou mitigar os efeitos da infração sobre os titulares de dados. Né? Daí também, aqui como no outro caso, tem 3 momentos. Né? De novo, né, tem o tal do processo preparatório. Então, enquanto tiver entre o processo preparatório e o administrativo sancionador não tiver sido instaurado, você tem 20% de desconto. Você vai ter 10% no caso de já ter o processo sancionador vamos dizer, implantado, né, correndo, né, mas justamente até, né, esses 2 momentos aí, até ele terminar, né, justamente do preparatório até você terminar, quer dizer, no decorrer do administrativo sancionador, né, daí você tem 10%. E daí tem o outro caso, que é se você se verificar a cooperação e boa-fé do infrator, então tem 5% aí de desconto. Né? Também há uma observação que a comprovação da implantação de medidas eficazes a reverter ou mitigar os efeitos da infração decorrente do mero cumprimento de decisão administrativa, espera lá que aqui está no meio da... O judicial não é considerada, como no outro caso, não é considerada atenuante. Valor base da multa. Né? Como é que é calculado o valor base da multa? Né? Primeira, são 3 fatores aí que são usados. Né? Da classificação da infração, se ela é leve, média ou grave, conforme aqueles critérios que conversamos lá, né? Que é leve se não for média ou grave, né? Dependendo do que acontecer, ela é média, e se tiver um agravante ali, tipo o volume de dados e tudo mais, ela é grave. Então, tem essa gradação que a gente falou antes. O outro ponto também importante é do faturamento da empresa, né? E o terceiro é o grau do dano que aquela infração ocasionou. Né? Então, são esses os 3 parâmetros aí para determinar o valor da multa. Importante aqui no final, a gente tá colocando também links e tudo mais, referências, né? Mas reiterando, né? Tudo que a gente está falando aqui, basicamente vocês acham dos documentos da NPD, né? Naquelas... a quarta, né? A 1, a 4 e a 2, né? Que são os documentos bases aí, que são os instrumentos aí para onde estão todas essa documentação.
O valor da multa será o valor base, acrescidos de percentuais de acordo com as circunstâncias agravantes ou reduzido de percentuais conforme as atenuantes, como foi colocado agora, né? Então, vai ser o valor base vezes 1 mais agravantes, a soma das agravantes, menos as atenuantes. Aqui, claro, a porcentagem é sempre de 0 a 1, né, das agravantes e atenuantes. Não é em porcentagem, mas é em 0 a 1. Né? Então, 20% é 0,2, 80% é 0,8. Né? Então, se faz a conta dessa forma para chegar no valor da multa. Mas é só isso? Não. Como é que a gente calcula o valor base, né? O valor base é uma alíquota base multiplicado pelo faturamento menos tributo. E aí, como calcula a alíquota base? Né? Também, mais um. A alíquota base vai ser a diferença entre a alíquota máxima e mínima, dividida por 3 e multiplicado pelo grau do dano. Né? O grau do dano vai ser sempre, a gente vai ver agora em seguida, vai ser 0, 1, 2 ou 3. Né? Então, quando o grau do dano for 0 aqui, né, não houver nenhum, então o que acontece? Tudo isso daqui vai ser 0, então o valor vai ser sempre a alíquota mínima. Né? Se o grau do dano for 1, né, você pega a diferença entre a mínima e a máxima e divide por 3. Né? E daí soma com a alíquota mínima. Né? Você pega a diferença. Sempre você pode pensar que entre a mínima e a máxima, né, vai ter 3 passos, né, que justamente vai dar o grau do dano aqui. Né? Então, basicamente, é essa conta que você tem que fazer para calcular a alíquota base. Grau do dano. Bem, justamente como a gente pode ver, o mais, né, o 0, né, não tem dano nenhum, né, com impactos insignificantes para os titulares e que não justificam a necessidade de compensação. Então, é o grau de dano 0. Né? O grau de dano 1 é uma infração que ocasiona leve ofensa aos direitos ou interesses dos titulares de um reduzido número com impacto de ordem material moral limitada, que pode ser revertido ou compensado com relativa facilidade, ou descumprimento de determinação, envio de disponibilização de informação fora do prazo ou condições estabelecidas pela MPD, sem prejuízo do direito de fiscalização ou administrador sancionador para terceiros e que não decorre de litigância de má-fé. Né? Aqui é bem esses. Né? O nível 1 é algo que não vai te causar, não vai causar grandes danos aí aos titulares, né? Que é reversível, que tem todas essas questões aí bem suaves. Né? Já o grau 2, né? É um grau que efetivamente se constata, né, lesão ou ofensa aos direitos dos titulares, sejam eles difusos ou individuais, né, que geram impactos de ordem material ou moral, falta um L aqui, que não se enquadram nos critérios do 0, 1 ou 2, sempre tem esse, né, 0, 1, 2 ou 3, né. Dano decorrente de informações intempestivas ou cumprimento com prejuízo direto para o processo fiscalizatório de fiscalização ou administrativo sancionador ou para terceiros, e que não decorra de litigância de má-fé. Né? Então, e por fim, né, o grau 3, né, é aquela infração que efetivamente, comprovadamente causou, né, tem um impacto irreversível de difícil reversão ou de difícil reversão aos titulares, né, de ordem material ou moral, ocasionando situações de discriminação, violação à integridade física, o direito à imagem, reputação, fraudes financeiras
ou uso indevido de identidade, né? Então, a gente pode ver que esses daqui, geralmente, é o que mais ocorrem ultimamente, né? Você vê que vazamento de dado, né, está dando fraude financeira e uso indevido de identidade adoidado, né? Então, geralmente, esses casos são de nível 3 aí de dano, né? Também litigância de má-fé, né? E alteração de fatos, né? E assim vai, né? E principalmente aqui, ó, né? Atuação temerária em qualquer ato do processo ou impedimento de atuação da NPD. Como a gente viu lá no começo, né? Também você não cumpriu o que a NPD determina em termos de não realmente não respeitar, né, as diretivas da NPD, não cooperar aqui com o processo, acaba automaticamente levando você para um grau de dano 3, né? O que é bem surpreendente, né? Porque você pensa que não tem nada, pode não ter nenhuma relação com o direito dos titulares, né? Mas vai acabar efetivamente dando um alto grau de dano. Valores mínimos e máximos. Como é que atua, né? A não ser no caso aqui de vantagem oferida pelo infrator seja estimável, aplica-se em dobro a vantagem econômica dependente da infração. Então, essa tabelinha aqui é para o caso de não ter vantagem ao infrator, né? Sem ser estimada uma vantagem pecuniária, né? Daí como é que é? A infração leve, média e grave, 2 casos. O infrator é pessoa natural ou pessoa jurídica sem faturamento, quer dizer, entidade sem fins lucrativos, ou sem personalidade jurídica, como condomínios ou coisa assim, né? Então cai nessa coluna aqui, leve é 1.000, média é 2.000, grave 4.000, né? E os outros, que é o que normalmente ocorre aí no mundo, né? São 3 vezes maior, então a leve dá 3.000, a média 6.000 e a grave 12.000, né? E aquele famoso, né, limite de 50 milhões de reais, né, pode ser multado, né? Então, isso no caso de ter faturamento, né, tem sempre aquele limite de 2% do faturamento, né, limitado aí a 50 milhões. O famoso, né, que todo mundo que gosta de vender serviços de adequação LGPD por terrorismo, né, vai receber uma multa de 50 milhões. Não é bem assim, né? Como a gente vê, e até viu no caso prático aí, né? A multa costuma ser bem menor do que isso, né? Esse daqui, logo no início eu falei, né, do princípio da proporcionalidade, né? É meio que uma válvula de escape, né? O que é ele, né? A NPD pode afastar a metodologia de dosimetria, ou seja, né, esquece tudo que a gente falou agora, né, e substituir por outra constante no regulamento, né, nos casos em que for constatado prejuízo à proporcionalidade entre a gravidade da infração e a intensidade da sanção, né? Ou seja, é algo totalmente aí, eu acho subjetivo, né? Só que daí eles colocam aquele outro parágrafo, né? Essa decisão não poderá ser baseada em valores jurídicos abstratos e deverá ser motivada e fundamentada, demonstrando a necessidade e a adequação da medida imposta, a desproporcionalidade constatada, o interesse público a ser protegido e os parâmetros adotados na aplicação da sanção, consideradas as consequências práticas da decisão, né? Então, é bem aquilo, né? É aquela porta assim, né? Como é que você vai fundamentar isso daí? Vai dizer, a empresa vai falir se eu aplicar essa multa, vai fechar, vai perder empregos, então eu não vou aplicar essa multa, vou aplicar uma multa menor,
senão eu vou causar um dano maior do que os dados vazados, do que o problema identificado aí na questão relacionado à privacidade e proteção de dados, né? Prazo para pagar as multas. Exatamente. O regulamento, né, inclusive, coloca aí prazo para pagar a multa, né? 20 dias úteis contados a partir da ciência oficial da decisão de aplicação da sanção, né? Só que, justamente, né, conforme a resolução 2, né, em caso de agentes de tratamento de pequeno porte, esse prazo pode ser dobrado, pode ser 40 dias, né? O não cumprimento da sanção aplicada ou ausência de regulamentação de conduta no prazo estipulado enseja a progressão da atuação da NPD para aplicação de sanções mais graves, né? Também dentro daquele princípio, né, você consegue aí ir escalando, né, sempre para conseguir o objetivo, né, como no judiciário, você quer efetividade, né, muito mais do que o dinheiro, né, se quer a efetividade da medida de correção, né? Aqui embaixo, né, da resolução 2, né, tem uma definição do que seja o agente de tratamento de pequeno porte, né, que são microempresas, empresas de pequeno porte, startups, pessoas jurídicas de de direito privado, bem como as pessoas naturais e entes privados despersonalizados que realizam tratamento de dados pessoais, assumindo obrigações típicas de controlador de operador. Mas, justamente, não é considerado, né, de pequeno porte se ele realiza tratamento de alto risco para os titulares, né? E justamente a gente vê que tratamento de alto risco, se tiver de crianças, adolescentes ou idosos, né, o tratamento já é considerado também, né, pela resolução 2, já é considerado um tratamento de alto risco, né? Então, na verdade, é muito fácil, né, ter crianças, adolescentes ou mesmo idosos, né? Pensa num condomínio, né? Vai ter um idoso no condomínio, é muito difícil, né? Você ter um grupo qualquer, né, que vaze dados e você não vai ter dados de crianças, adolescentes ou idosos, né? Aqui também a questão da receita bruta, né? Tem a lei complementar da pequena empresa e tudo mais, né? Que dá os parâmetros lá de faturamento. Então, se ele faturar acima daquilo também, ele não pode ser encarado dessa forma. E outro ponto importante também que pertençam a grupo econômico, de fato ou de direito. O de fato é que é complicado, né? Porque de direito normal, né? Você pertencer ao grupo econômico de direito, normal, quer dizer, você é de um conglomerado de alimentação, né? E tem a holding, tem as várias empresas lá controladas, daí isso é a situação de direito. Mas e de fato, né? Não, aqui tem os mesmos diretores que lá, então, de fato, né? Então, começa a ficar aquelas situações mais difíceis de você administrar o que sejam efetivamente aí um tratamento de pequeno porte, porque pode ter essas empresas, né, que um e outro, os diretores, né, participam de uma e outra empresa e você fala, não, é de fato, né? Na área trabalhista tem muito isso, né? Às vezes empresas que não têm relação jurídica, né, de direito, de fato, por serem os mesmos controladores, são entendidos como o mesmo grupo econômico. Justamente, né? Como todo processo administrativo, tem possibilidade de recursos, né? Regulado pela resolução número 1, né? O valor das multas, se houver renúncia expressa ao direito de recorrer também,
pode ser reduzido em 25%, né? Ou seja, se você assumir, né, que tinha que estava errado e pagar a multa, você já tem desconto, né? Parece multa de trânsito aqui. O pagamento da multa após a intimação da decisão de aplicação também não prejudica o direito do recurso administrativo, né? Se o recurso administrativo for provido, a multa paga será restituída. Daí é Selic, aquela normal, né, que se usa em valores de impostos. Projetos de lei também, né, para alterar essa parte, né, o LGPD, né, tem o PL 3420 de 2019, né, que tem por objetivo alterar o artigo 52 e tirar a expressão por infração nas sanções, né? Fazendo com que esse limite aí seja no geral, né? Mas é complicado, né? Porque você vai ter que ter algum tipo de limite temporal. Porque imagina, né? Você multa hoje, multa, né? Você acha 15 infrações hoje, amanhã você acha mais 15 e vai ficar com limitados aí a 2%. Eu acho que não, né? Quer dizer, mesmo essa proposta de alteração, eu acho que é capciosa, né? Mas também não é efetiva, né? Acho que não é um projeto de lei que visa ajudar não a LGPD. Também tem o PL 6149 de 2019, né? Onde ele, no artigo 53, né, propõe o parágrafo 3º, né? O cálculo do valor base das sanções de multa deverá contemplar período para desenvolvimento, disseminação, aprendizado e pleno domínio de procedimentos e ferramentas para atendimento da norma, devendo o regulamento estabelecer mecanismos para que seja progressivamente aplicado, atingindo 100% de sua aplicação 24 meses após a entrada da norma, né? Para mim, eu acho que esse projeto de lei aqui já caducou, né? Porque a norma, enquanto LGPD, já faz mais 2 anos que está em prática, né? Então, isso daqui, até por falta de da regulamentação do processo sancionador, da dosimetria da pena e tudo mais, acabou que esse projeto de lei aqui não faz mais nenhum sentido, né? Deve ser engavetado. Também tivemos casos aí de audiências públicas, né, em relação à questão da dosimetria, né, e teve algum pessoal aí que se manifestou. Stephanie Vogel, né, que a aplicação das multas contribua para reduzir a violação dos direitos, estabelecimento de uma cultura de proteção de dados, né, evidente, né. A Patrícia Peck, né, a multa precisa também ter um trabalho educativo e preventivo, e por isso cabe melhoras na legislação, né, também. A Ana Paula Bieler, também falou que devem ser feitos ajustes com cuidados, é aquela coisa, né, de que a LGPD é bastante complexa, né, e realmente você tem que pensar muito bem antes de fazer ajustes que você pode estar prejudicando e não finalizando a INPD, né. São 8h20, a Roberta acho que não chegou, né? Você não viu a Roberta por aí, né? Alguém viu a Roberta por aí? Não. Tá Roberta, chovendo. Vou mandar uma mensagem para ela, Paulo. tá, vocês me dão 2 minutos aqui, eu vou tomar uma água, já volto. Enquanto Sim. já Quero volto. fazer perguntas, tá, Paulo? Tá bom, vamos fazer Boa perguntas. noite a todos. Deixa eu beber um pouquinho aqui, eu tô com a Só um garganta pouquinho, seca. volta logo. Já volto um instante.
Então, temos perguntas? Sim, uma explicação, tá? E aí você me fala também se você pretende deixar para o final, tá bom? Quando você fala sobre o nível de lesão, a gente tem aí uma possibilidade de Desculpe, nível agravamento de... o nível de lesão, A lesão lesão, 0, tá? 1, 2 e 3, Sim, né? a gravidade Aí, do dano. gravidade do dano, isso. Tem lá um agravante, na verdade, assim, se você... Ele salta do nível 1 para o nível 2, né? Eu não sei se você visualiza aí um bis in idem, porque nós já temos um agravante previsto na própria análise da dosimetria, e depois a gente tem, quando vai tratar do nível 2 para o nível 3, eu entendi que está gravando mais uma vez. Tá? Então, esse ponto que eu queria falar. E aí, os outros dois são considerações, tá? O que você acha sobre a revisão dessas decisões pelo Judiciário? Se isso pode também fazer com que essa mistura aí de poderes, vamos dizer assim, né, acaba tirando a força da lei, ou se talvez o Judiciário não queira se miscuir no mérito do administrativo, que muitas vezes eu vejo decisões judiciais que falam que exatamente isso, que não, quanto ao aspecto administrativo, eu não estou falando de NPD, estou falando de outros campos do direito. E o judiciário não deve rever o mérito do administrativo, né? E, finalmente, que você falasse um pouquinho sobre o TAC, termo de ajustamento de conduta na lei. Aí você pode falar agora, enquanto a Roberta não chega, ou se quiser falar depois ao final também, para mim, tanto faz. Tá certo. Vamos ver o meu buffer aqui, às vezes perde coisas, então vamos ver. O primeiro item, você falou de bis in idem, Sobre né? se tem bis in idem. Eu não entendo, porque bis in idem, eu acho que você teria duas punições. Aí, na verdade, você está aumentando a punição, dependendo, tem alguns fatores que vão acabar tendo um peso maior. Então, o que ocorre? Se você desrespeitar, né, uma norma, né, uma determinação da autoridade, né, isso vai influenciar tanto na agravante quanto no grau do dano, que vão fazer a punição ser maior. Mas eu não acredito que você vai estar fazendo, você simplesmente vai estar elevando, é um tipo de conduta que vai estar elevando ainda mais a punição, né? Mas você não vai estar sendo punido duas vezes, você vai estar sendo punido mais intensamente, né? Então, eu não acredito que seria exatamente aí. Minha visão é que não seria um bis in idem, né? Mas é algo que acaba realmente contribuindo para que você pague um valor muito alto na penalidade, né? Na sanção, né? A outra coisa que você falou foi vamos Revisão pelo judiciário das decisões da revisão. NPD. Isso. O que eu acho é que vai ter muito juiz que vai se atentar para fatores, vamos dizer assim, não no mérito, né? Não vai mexer no mérito, nas contas e tudo mais, mas vai, por exemplo, verificar questões de validade, né? Então, questões de validade de aplicação, se o processo administrativo foi bem feito ou foi mal feito, né? Ele vai anular o processo administrativo por algum motivo. Então, eu acho que nessa instância, né, de atuar na anulação do processo administrativo, eu acho que vai sim ter casos. Inclusive, esse caso, né, da Telecal, é um caso que, se você for estudar lá, tem algumas incongruências. Você pegar o relatório final, você fala, pera lá, mas isso aqui não faz sentido, né? Então, você poderia falar, ó, tem uma nulidade aqui, eu quero que anule esse processo administrativo, né? Então, eu acho que o judiciário vai entrar muito nisso daí, não do mérito da sanção, mas sim vendo questões de nulidade, né? E os termos de ajustamento de conduta, eu acho que acaba sendo uma coisa complementar, talvez, à sanção da NPD, né? E que há aí um certo, vamos dizer assim,
concorrência, né, entre a NPD e o Ministério Público, em alguns casos, né? E não sei te dizer no geral, né? Porque você vê Ministério Público e às vezes e até a Senacom, né? Você vê casos de violação de dados onde a Senacom foi lá e colocou multa, né? E o que, que acontece? O que eu vejo é que pelo tamanho, né? Como eu comentei no início, acho que não sei se você estava nos acompanhando, mas a NPD está pequena, né? Ela não tem corpo para fazer o que tem que fazer, né? Então, naquela, violou o direito do consumidor, deixa o Senacom ir lá também resolver e punir, né? Teve problemas que o Ministério Público detectou e resolveu, né? E esse próprio caso da Telecal, né? Acho que eu até estava comentando no início, né? Foi do Ministério Público, acho que foi inclusive eleitoral, né? De Ubatuba, que acabou fazendo a denúncia, né, por uma violação da lei eleitoral, né, e aproveitou e falou, notificou a NPD, falou, olha, tem esse problema aqui, né, dá uma olhada aí, porque o cara está vendendo serviços de WhatsApp, de distribuição, né, de informação por massa. Então, eu realmente é algo complexo, né? Não sei exatamente o que vai acontecer, mas minha impressão é que, entre aspas, vai acabar tendo um pouco de termo de ajustamento de conduta aqui, a NPD ali, e vão e Senacom acolá, né? E as coisas vão meio que conviver tudo juntas. Legal, Paulo, obrigada e parabéns pela apresentação e por levar sozinho aí. Eu sei que a gente tem que parabenizar o Jorge e a Roberta também, né? Não, Mas sim, levar sem sozinho dúvida. é complicado, né? Levar sozinho sempre tem. É um peso muito maior, né? Que não está dividido por três, né? Mas parabéns, Aham. viu? Sempre, Não, que gente, foi é legal. isso. Não, Obrigada. vamos que vamos. Eu estou destreinado, na verdade, de fazer a apresentação, mas vamos que vamos, né? Vamos tocar em frente. Então, lá vou eu, né? Mais alguma pergunta, gente? Tem alguma dúvida? Não? Então tá joia. Então vamos lá. Falar do caso, né, da primeira sanção, a Telecal Infoservice, né? Ah, na verdade, foi a Promotoria de Justiça de Campinas, né? Promotor eleitoral, né? Só que o incidente ocorreu em Ubatuba, né? Ele instaurou um procedimento preparatório eleitoral visando apurar eventual propaganda eleitoral irregular, em vista do recebimento de notícia de que a Telecal Infoservice ofereceu a um candidato a lista de contatos. Na verdade, não foi só um candidato, ela ofereceu ao público em geral, né? Ela ofereceu no site dela tinha, né? Mas dos fatos, na hora que pegaram, inclusive tinha o Alex da saúde, qualquer coisa assim, tinha um cara que entrou, sabe, é nome de guerra na eleição, né? Alex da Saúde. Então, o nome do candidato era esse. O Alex da Saúde entrou em contato, fez tratativas, mas não efetivou a compra dos serviços. Então, na verdade, a oferta de serviço era feita pelo site, né? Qualquer um poderia chegar e comprar, né? Mas tinha esse tal de Alex da Saúde, eu acho que era algo assim, onde pegaram algumas informações, conseguiram e-mails, conseguiram algum contato dele, entre aspas, falando com a Telecal, né, a respeito de proposta, se é comercializar ou não, né? E daí como é que funcionou a questão da... Então, o caso foi esse. Então, só falando um pouquinho, né, um pouquinho mais sobre como desenrolou o caso, né? Como eu estava comentando lá, tem o processo preparatório, né? E antes de entrar no processo sancionador efetivamente, né?
Então, essa Telecal ela foi notificada pela ANPD para prestar esclarecimentos. Foram feitas, acho que, umas 5 questões de a origem dos dados, o que eles, de onde eles obtiveram os dados, se eles tinham autorização, né, para comercializar, aquelas perguntas básicas, né? E daí a defesa da Telecal foi basicamente do seguinte: olha, a gente ofertou, mas não vendeu para ninguém, né? Então, como a gente não vendeu, eu não causei nenhum dano, esquece, né? Aquela coisa do gênero, né? Só que justamente foi uma resposta genérica, ela não respondeu às perguntas específicas da NPD, né? E uma das perguntas, daí a NPD mandou um segundo questionário, né, para eles, né? Aí, justamente, perguntando, inclusive, se eles tinham, né, um relatório de impacto, não, se eles tinham nomeado, né, o famoso DPO, né, o encarregado de dados, se eles tinham nomeado, tal. E aí, nesse segundo caso, essa Telecal nem respondeu esse segundo famoso. O que eu vou responder aqui? Eu já falei que não vendi para ninguém, né? Aquela defesa muito xoxa. E daí o que acontece? Passou o prazo e a NPD transformou, né, o processo preparatório num processo efetivamente sancionatório, né? Daí, na hora que a NPD transformou num processo sancionatório, já tinha passado a eleição e tudo mais, não tinha mais sentido, né? E daí, justamente, né, a empresa viu, né, que poderia ser punida, né? Então, o que ela fez, né? Primeiro, né, era uma empresa que era uma MEI, né? Então, juridicamente, né, o que eu falei, essa questão da nulidade, até tem isso, né? Porque a NPD adotou uma sanção como se fosse uma empresa, né? Só que no judiciário existe muita questão de confusão, né? De que o MEI é pessoa natural, não é empresa, né? Então, já aí teria um caso para discutir até a questão de validade do processo administrativo. A Anatel, a NPD, desculpe, puniu como se fosse uma empresa. Só que por ser uma MEI, né, uma nulidade que poderia ser alegada é que ela puniu errado porque ela tinha que usar os critérios de estar punindo uma pessoa física, né? Que, como a gente viu, tem uma tabela lá atrás que tem valores máximos e mínimos, né? Se for pessoa física ou se for uma empresa, né? Então, isso daí é uma outra falha que existe também no processo sancionatório da NPD, né? Eu não sei se está na relação aqui, mas se vocês puderem, inclusive, baixar, né, o processo, é até interessante para a gente ver, né? Tem todas as fases ali, toda a documentação, e eu não sei também por que motivo, né? Alguns pontos onde ele fala da defesa, que é o documento final, realmente, do relatório final da NPD, ela coloca, então a defesa falou x, 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 x. Não tem texto, não está a defesa. Você olha, não tá o argumento da defesa lá. Por que isso, né? Não faço ideia por que eles fizeram, a NPD fez isso. Deve Ô, ter algum. Paulo, Oi. mas será que ele não teve defesa? Não tinha nada escrito se estava presente, não Não, estava? exato. Na verdade, teve alguns documentos que eles juntaram, né, naquela primeira defesa. Lembra que eu falei que teve 2 fases? Uhum. Na verdade, vamos lá, eles não se defenderam, porque na fase que era pré-processo, né, de preparação do processo, é que a NPD fez aqueles dois questionamentos. O primeiro foi respondido com eu não vendi isso para ninguém, e o segundo, sem responder as perguntas específicas, e o segundo não foi nem respondido.
Daí é que instaurou efetivamente o processo administrativo. Daí, no processo administrativo, não teve nem resposta, né? Mas o que acontece? Eles juntaram provas. Então, eles falam, então nas provas aqui a gente... Daí tem uns XXX, eles não sei por quê. Todas as provas que eles juntaram não estão no relatório. Eu não sei se existe algum tipo de confidencialidade, eu não entendi o porquê, né? Mas tudo que eles juntaram de prova não pega e não copia e cola no relatório. Então, eu tenho essa prova aqui, né? Não sei o motivo disso, né? Então, basicamente, o caso foi esse, né? Então, teve até essa questão aí bastante importante, né? Que daria nulidade, que ele julgou, que ele processou como se fosse um CNPJ. E existe um entendimento que uma MEI seria a pessoa natural e tudo mais, até essas peculiaridades aí de que provas, né, não estão no relatório, não sei como é que, né? Provavelmente a empresa deve ter acesso ao processo completo, com todas as provas e tudo mais, né? E consegue substituir os XXX, né? E coisas do tipo também, né? Eles chegaram e, teoricamente, no processo, está dizendo que teria infração pelo artigo 7 e o artigo 11. Daí eles chegaram também, num determinado momento, e falaram assim, mas a gente não tem prova de quem tem dado sensível. Então, eu desconsidero a infração pelo 11, né? Mas é o que eu falei, se tiver ali um WhatsApp de um adolescente ou de um idoso, já é dado sensível, né? Então, é isso que também, por que eles usaram esses critérios de descartar, né, a infração do artigo 11, né? Porque justamente eles falam, né, que a própria empresa falava que tinha uma base de dados de 130 milhões de dados de telefones, de WhatsApp, coisa assim. Vai dizer que não tem nenhum adolescente, nenhum idoso ali, né? Mas, bem, eles descartaram, né? Então, são coisas que você, lendo lá o processo administrativo, você encontra. Bem, mas, resumindo, né? O que é... e também um outro ponto importante também, que o próprio regulamento, né, que isso pode dar muita pano para manga no judiciário, né? Está vendo ali a coluna faturamento, 360 mil? Da onde veio isso? Falou que era uma MEI, qual é o limite da MEI? 360 mil por ano, né? Só que não é, a LGPD diz explicitamente que tem que ser o faturamento do ano anterior menos os impostos. Ué, né? Só que o que acontece? O regulamento não poderia ir contra a lei, né? E daí, no regulamento, ele diz que vai ser usado o faturamento conforme a classe da empresa. Ele fala, é uma MEI, o limite de 360, e ele usa o limite, né? Mas não é, LGPD explícita, tem que usar o faturamento menos impostos, né? E eles usaram 360 mil, né? Então, aí você vê que existe muito pano para manga. Na hora que eles pegarem um peixe grande, na hora que eles chutarem esse cachorro morto, né, vai lá, bota a multa, virou case para a gente estudar, né? Mas é muito bom, porque se a gente resolver defender alguém, nossa, tem um monte de coisa que já deu para ver que tem furos no processo administrativo sancionador da NPD, né? Então, Tá. oi. Esses 360 mil é hipotético, né? Significa que eles Sim, podem faturar, uma MEI pode faturar até 360 mil, mas nada impede dela ter faturado um, não é isso? exatamente. Exatamente. A LGPD diz explicitamente que é o faturamento do ano anterior menos os impostos. Ué, E por que que eles... pode ter sido um menos impostos, né? Exato, né? 20 centavos, né? Aquela coisa, né? Ou zero, né? Como até eles alegaram. Eles alegaram o seguinte, olha, eu fui lá, botei o site, teve uma pessoa interessada, ninguém comprou meu serviço. E agora? Né? Como é que você vai fazer punir com faturamento
né? Se o cara não tem faturamento, não é escriturada, né, a contabilidade dele, você não tem como auditar, né? O cara disse que não faturou nada, e aí, né? E como a NPD pode arbitrariamente falar, então é 360 mil, né? Dizer que é isso. Eu acho que aí tem uma discussão muito boa para você levar para o judiciário, né? Como eu falei, essas questões de nulidade e tudo mais, isso com certeza é muito Paulo, para manga. o pessoal da NPD desconhece a LGPD, né? Eu não sei se Eles eles estudaram a desconhecem, LGPD, ou é má fé, né? ou é naquela, né? É Eu tenho a força, né? chutômetro. Não entende, Chutômetro. não entende que regulamento, né? O regulamento tem que regular a lei, ele não pode alterar a lei, né? Isso que é muito importante. Então, tem muitos casos assim, né? Eu e a Viviane tivemos casos aqui na Prefeitura de São Paulo, né, Viviane? Onde a lei dizia uma coisa e a prefeitura vai lá, não, eu tenho essa interpretação, e sair cobrando ISS de quem não devia cobrar ISS, né? Mas E até lá, recorreu até os celestiais. pois é, né? Pois é, né? Então, a gente tem cases aí onde foi atrás, né? Foi buscar o dinheiro, e é normal isso, né? Ou seja, se criar, às vezes, no caso aqui da Prefeitura de São Paulo, era um decreto do prefeito, né? Em vez de ser uma lei municipal, né? Que mudava a interpretação ou coisa assim, né? Ou até era Nossa. e não podia, né? Então, aqui no caso também, né? A NPD vai lá e acha que pode fazer lei. Não, ele tem que regular a lei. Não pode inventar coisa nova, que nitidamente eles, né, foram inventivos aí, né? Criaram coisas novas, né? E daí, justamente, teve a infração pelo artigo 7, né? Que é uma leve, daí a multa pelo artigo 10.3, né, do regulamento, né, e daí fez esses 360 mil. Também a outra coisa, eles não tinham o DPO, encarregado de dados, né, e aí eles entenderam que caberia uma advertência, né, e também não atenderam as demandas aí da NPD, então eles infringiram o artigo 5º do Regulamento de Fiscalização, né? E que é considerado, como eu falei, né, quando você não atende a NPD, vira uma multa, uma infração com classificação grave, né, também nesses parâmetros, né? Daí aqui, basicamente, a demonstração, né, as alíquotas máximas e mínimas, cálculo do valor base, o valor base da multa, atenuantes, o valor da multa, o valor mínimo, né? Basicamente, tudo aquilo que eu coloquei aqui, né? Coloca aí como as contas, né? O valor mínimo, o valor máximo da multa, o valor da multa, o valor mínimo, né? Conforme o artigo 15. Só que justamente, como eles têm, colocou aqueles 360 mil hipotético, 2% é 7.200. Foi daí que surgiu os 7.200 de cada uma das duas infrações, né? Você vê também, né, que o grau do dano foi colocado como 2, nesse outro caso aqui foi colocado como 1, né? Também usando as mesmas fórmulas que foram colocadas lá. Daí aqui daria 12 mil, né, de sanção, mas limitaram a 2% do faturamento hipotético também. Então, acabou sendo uma advertência e 2 multas no valor de 2% do faturamento, ou seja, de 7.200, né? Então, basicamente, aqui está descrevendo, né? O que está lá em tabela, né? Basicamente, estão colocando aqui os três, né? Estão colocando aqui os três valores, né?
só descrevendo, né? E o que aconteceu, né? Essas foram as infrações, né? Como eu disse, a solução deles foi fechar a lojinha, né? Então eles desativaram o site, o CNPJ também está como MEI e está inapta, foi inativado, né? Os ofícios, né? Mandados na época que foi o processo efetivamente foi instaurado, não o processo preparatório, mas o processo administrativo, né? Acabou sendo devolvido, né? E a Telecal Infoservice não recorreu, né? Quer dizer, teoricamente deveria pagar essa multa, né? Mas muito provavelmente nada vai acontecer. Então, isso daqui é um resumo aqui do que aconteceu no final do caso. Aqui são outros processos administrativos que tem, né? Vocês devem se lembrar aí de alguns casos, né? Que tem no Ministério da Saúde, né? Por falta aqui de comprovação de indicação de carregado, ausência de envio de relatório de impacto, falta de comunicação de incidente, então tem aqui os vários processos. Jardim Botânico, né, tem muitos, eles justamente também pegaram muitos casos de, como é que se fala aqui, de governos, né, de órgãos públicos, né, onde não existem sanções pecuniárias, né, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Santa Catarina, é tudo. Quero ver eles se meterem com essas empresas grandes, aí que vai ser um grande caso, né? Então, esses daqui são alguns casos aí de processos administrativos sancionadores que estão hoje em dia na NPD, né? E aqui um pouco das referências, né? A LGPD, os regulamentos, regulamento 1, regulamento 4, relatório. Isso, é exatamente. Aqui está o relatório, né? Então, esses daqui, se vocês quiserem baixar, podem baixar o relatório completo. Que nem eu falei, é uma diversão, né? Tem coisas ali interessantes para a gente dar uma olhada, né? E acho que, no geral, é isso. Tem essas referências aqui. E é isso, gente. Dúvidas, questões? Paulo, muito obrigada. Você jogou, fez o gol, foi goleiro, Às vezes deixou o acontece. pessoal entrar na Parabéns. reunião. E dessa Tava com vez até tudo aí. lembrei de ligar a gravação. Essa vez foi mês passado, esqueci disso. Eu acho que Parabéns. não, obrigado. Parabéns para o Jorge, realmente. Aí é o que eu disse, ele fez grande parte da pesquisa, né? A Roberta ajudou a validar também, e tal. Ela falou que teria algum problema aí de conseguir chegar hoje, e tal. Ela falou que quarta-feira é um dia complicado para ela. Mas no final saímos do outro lado, mais uma apresentação. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Muito. Né? E se quiserem realmente, eu acho que vale a pena, né? Tá aqui o link, né, do relatório de instrução e tudo mais. Eu acho que seria uma decisão Telecal Infoservice de 8/8/23. Apesar de não ter dado em nada para os advogados, é muito interessante, né? Sim, Muito. exato, exato. No caso prático, não dá muito, né, não deu efeito nenhum, né? Principalmente como Uhum. eu comentei no início, né, que você pega que mesmo esse que foi um caso, entre aspas, rápido, foi 2 anos de tramitação e, né, e que você vê que foi prioritário lá para eles, né? Daí você fica imaginando o quanto a nossa autoridade, né, está defasada em termos de tá instrumentalizada, tá com capacidade para fazer o que se espera dela, né? Se comparado, por exemplo, com as autoridades europeias e tudo mais, né? Algo que também eu e o Jorge fizemos o ano passado, né? Fazendo uma comparação
entre as autoridades, né, pelo mundo e tal, e ver que a nossa NPD, coitadinha, né, tá, tá suja e amarrotada e ainda tem, com certeza, um problema político, né? Muitos dos diretores, não muitos, mas todos, né, foram nomeados no governo passado, né? Então, existem rumores de que existe uma antipatia do atual governo com toda a diretoria, né, da NPD, e que realmente não existe um espírito real de cooperação entre o governo e a NPD hoje, né, em função de questões políticas, né? Infelizmente, isso também afeta, né? A ideia, né, é que realmente seria um órgão de governo, com autonomia e tudo mais, que, né, a gente já discutiu aqui várias vezes em outros encontros aí no passado, né? Mas que estão afetando, acho que estão afetando muito, né? Infelizmente, eu acho que infelizmente para a área de proteção de dados no Brasil, e realmente as empresas estão fazendo muito, né? Por fora só a bela viola, né? Por dentro ponta bolorento, porque sabe que, né, a coisa não pega, né? Não tá. Então, existe muitos movimentos em empresas em fazer adequação, ter os documentos, né? Mas muitas se vê que chega na empresa, eles teriam que efetivar e colocar lá os comitês, e colocar os documentos com práticas e tudo mais, você vê que não funciona, né? Tá bem devagar, infelizmente. Quem sabe Muito um bom, dia. excelente. Parabéns. Obrigado, Viviane. Deixa eu encerrar então aqui. Ah, Vamos tirar a fotinha? Só tenho uma pergunta. A próxima reunião é sobre o chat GPT. Tudo bem, Jane e Cris? Podemos confirmar? Nós confirmamos, mas a gente queria também falar de outra coisa, porque o chat GPT, acho que no começo, quando a gente pensou, era uma novidade. Hoje, todo mundo já sabe o que é, como faz, de que jeito que faz, o que pode ser feito. Tem, assim, eu até encontrei um livro. A pessoa está vendendo livro para o direito. Como usar o chat GPT, o chat para você atuar em diversos ramos do direito. É um negócio meio doido que eu achei assim, eu falei assim, nossa, a pessoa teve a capacidade de bolar prompt para todos os ramos do direito. Um tema que a gente também pensou, né, mas não declinado do chat, né, a gente já pesquisou bastante coisa e tal, mas seria também sobre a questão da regulação das plataformas, que isso também está gerando bom, na Europa, né, então tá pegando fogo toda essa questão do gerenciamento, tanto dos serviços quanto dos mercados digitais, e aqui também está bastante polêmicas questões com relação a essa regulação das plataformas, né, a cobranças aí que eles estão pretendendo aí, na verdade, o mês efetivar. passado a gente tangenciou isso, né? Quando falou Então, do artigo 19, da do Marco lei das fake Civil, news, né? A sim, gente meio que foi deu nessa. sim, sim, Passou ali, estava bem amplo, né? A gente falou de muita coisa, né? Mas sim. falou um pouquinho Mas eu não sei, eu queria saber aí dos colegas quem que está tranquilo com o chat GPT. Eu confesso que eu não sei usar muito bem, não. Eu Não, não. nem acho. não- Ah, bom, então tá bom. Não, brincadeira, então tá bom. Nem a gente. Opa,
Sumiram Não, eu tentei algumas vezes, mas é aquela coisa, é um problema de idade mesmo, né? Chega uma hora que você fala, não quero, eu acabei assinando um tal de Então, Canvas que eu nem sei usar aquilo lá, é aquelas coisas que a gente assina, paga e nunca na vida abre, né? mas eu acho interessante porque também tem Não, muito sim. isso, né? A gente lê Pessoal, muito. pera só um pouquinho, não sai, vamos tirar foto. Paulo, tira a foto antes que o pessoal tá saindo. Espera aí, espera um pouquinho, Andréia. Vamos lá, Renato, você está aí? Natália, Abra uma câmera Luciane. só para a gente tirar a foto. Deixa eu ver, acho que tem gente tentando entrar aqui. Ah, consegui aqui o microfone, viu? Ah, que bom. Então tinha um problema de configuração, não estava conseguindo aqui, mas agora consegui. No Ah, final, né? Tá certo, então vamos lá, deixa eu ver aqui. 3, 2, 1. Vamos ver se saiu ali. Bom, Eu beleza. lembro que em reuniões passadas, alguém comentou que estava usando muito, auxiliava muito nos trabalhos. Eu achei Eu, maravilhoso isso. Mas está dando, não sei se vocês estão acompanhando, está dando muito plágio. Inclusive, para você poder saber se o chat GPT gerou um texto de inteligência artificial igual outro texto de inteligência artificial de outra pessoa gerando plágio, já existe uma ferramenta para você ver isso. Que é o plágio. Legal. Então, é o plágio pago, né? Pago, por exemplo, Oi, Letícia, tá ruim, acho que você está congelada. em chat GPT, daí você coloca lá para ver se Está gerou falhando um pouco. plágio no Google. Oi? Está Eu estou falhando. congelada? Tá. Eu estou falhando? Você tá. Tá. Então, Inclusive gente, agora. Quer fechar o vídeo e deixar só o áudio? Talvez Peraí, ajude. deixa eu mudar a conexão. Então, gente, a minha Pode opinião ser. é a seguinte: Peraí, que o que a gente me atrapalha sempre diz. aqui. A gente conversa muito, lê muito sobre, né, diversos temas ligados à nossa área e tudo, e aí acaba achando, banalizando algumas coisas, achando que já é óbvio, mas eu acho que, Cris, eu acho que ainda vale a pena a gente... Aprende todo dia. Aprende todo dia. Não, tem que fazer o passo a passo, né? Eu acho que uma coisa assim, Eu acho didática... legal, acho legal. Eu Inclusive, acho que é as importante ferramentas para de deixar IA, registrado. até né, Inês? Oi, O que eu ia Inês. falar, posso falar? As É que eu acho que não se limita de IA, a só gente até usou numa apresentação, que é uma ferramenta que Continua cortando, Letícia. Pode falar, Letícia. Não, eu mutei ela, fala aí, porque não está dando para Tá. Na verdade, assim, eu acho que eu sei o que a Letícia está querendo falar, que na nossa apresentação a gente fez algumas pesquisas, né? E utilizando inteligência artificial, a gente viu até algumas que faziam apresentações já de uma forma bastante assim, evoluída, tá bom? Eu acho que é isso que a Letícia está querendo utilizar, e eu já vou aproveitar esse ponto para falar que a gente não precisa limitar ao chat GPT, né? É a mesma coisa falar de maisena, né? Maisena com Z, com S. Eu quero dizer, é um nome que acabou generalizando toda a comunicação de inteligência artificial. Então, a gente tem outros mecanismos que também podem ser utilizados. Eu acho que se for abordado dessa forma, talvez seja um pouco mais abrangente. E até o Bing, eu falo que o Bing é bastante... Aliás, eu não sei se vocês já Muita viram... gente usa o Bing, né? Tem a inteligência artificial no WhatsApp também, né? Você tem um chat de inteligência artificial no WhatsApp que, de repente, né? Você estica o olho para o lado lá, faz a perguntinha, você já tem um assessor lá pronto para você. Não, inclusive, agora no meu, eu tenho o Windows 11 aqui, apareceu o Copilot, versão prévia. É isso aí, já está embarcado, né? Já está embarcado no próprio Windows, né? Isso. Então, mas o que é, doutor Paulo?
Basicamente é O o chat Bing. GPT. Exato. É mais a única coisa que eles embalaram diferente e já vem aqui na área de... No próprio pacote, né? Isso, no Windows aqui embaixo, né? Logo que ele abre, tem os quadradinhos e já tem esse Copilot aí, que é tipo para te ajudar em tudo, né? E Nossa, tem o Bard também da Google, porque a Google está super preocupada, né, de perder o mercado, né? Porque é um buscador, né? Sim, Bard uma... E o Bard, eu acho interessante se vocês puderem entrar, porque ele já avisa. Olha, antes de você ficar divulgando, verifique se essa informação é verdadeira. Achei super legal, assim, sabe? Tipo, não confie 100% no que eu estou falando, né? Cuidado. Achei isso muito interessante, porque ele né? é um gerador de texto, não um gerador de verdade, né? Meio que... Uhum. Eu fiz um curso do Legal Design e o professor ele falou assim que o grande segredo do chat GPT, dessas ferramentas de inteligência artificial, não é a informação que ele dá, mas sim o comando que você dá para obter a informação. Era esse Esse é ponto que eu queria falar, Letícia, justamente. se você não sabe dar o comando, por exemplo, tem várias coisas. Por exemplo, você vai escreva um parágrafo sobre um artigo científico com citação bibliográfica de pelo menos 3. Você tem que saber dar o comando. Se você não der o comando correto, consequentemente, o seu texto vai ser igual de alguém. Esse é o livro que estão lançando com os comandos em todos os ramos do direito. nossa. Então, aí dá para enriquecer muito a apresentação de vocês, Cris, justamente falando sobre isso, sobre comandos e sobre outras inteligências que estão disponíveis, não especificamente só sobre o chat GPT. Apesar de ser algo que estava muito assim, então, a que eles chamam de generativa, né? A inteligência artificial. Isso, exato. Então, apesar de consegue dele ter desenvolver tido mais coisa. Isso, apesar dele ter tido um boom quando a gente falou a respeito disso e agora meio que estabilizou, é um assunto que está muito em voga. Você abre, sei lá, qualquer mídia social, está só falando de inteligência generativa, de comandos que você pode dar. Então, eu acho que isso daí dá até para aproximar a gente que não tem tanta familiaridade com, né, Então, com eu vou contar um spoiler para vocês. Vou mandar para vocês no grupo a nova funcionalidade do Direct Manager, do Messenger, do Facebook e do WhatsApp, que é uma inteligência artificial que vai utilizar pessoas, personalidades, para conversar com você, criando a própria inteligência artificial. Inclusive, tem a Kylie Jenner, tem aquele Tom Brady. São 20 personalidades que vão... Não, eu não sei quem são as outras, porque eu não conhecia. Papai Noel, mas eu Coelhinho da fiquei imaginando essa funcionalidade. Eu não consigo falar nem com meus amigos de verdade, quiçá os meus falar com a inteligência artificial, mas lançou tipo hoje, vou mandar para vocês. É que as demais personalidades somos nós. Não liberou para todo mundo, só liberou para poucas pessoas isso, que é uma funcionalidade nova que que vai ter um robô que vai conversar com você e esse robô vai aprender com você o seu comportamento, uma coisa. Eu acho isso muito positivo, né? Nossa. Eu acho isso muito too much demais para o meu gosto, para um robô saber tanto assim da minha vida. Eu sei que ele já sabe, problema, né? é você compartilhar, né? Porque o que você pede todo e a resposta que ele dá, é você compartilhado, então fica no arquivo dele. Então, por isso que eles falam que você não colocar dados Então, que Cris, identifiquem. esse é um ponto interessante para vocês falarem. Esse é um ponto, cuidado com o que você coloca lá, que o advogado está usando, está colocando dados de cliente. Não pode, cuidado, né? Porque ele vai alimentando, né? Os cuidados que tem que ter. São os termos de uso, né? Voltamos àquela coisa lá atrás que a gente fala. Você lê os termos de uso, você lê os termos de privacidade, você leu, ninguém leu nada. Então, tem um filme do Black Mirror. Tem o primeiro episódio do Black Mirror dessa última temporada sobre termo de consentimento, de utilização de dados, da imagem da pessoa. Quem tiver oportunidade, está no Netflix, assista, porque você fica apavorado, você não consegue entender até que ponto foi dado consentimento para qual inteligência artificial, em que
que plano que já está. É muito interessante. E eu vou compartilhar com vocês esse material aí. A Legal. evolução está tão próxima hoje em dia que vocês viram a talvez nova, né, funcionalidade do iPhone, que agora, além da foto, né, que você faz sua biometria, você tem hoje alguns comandos que você utiliza, você fala mais de 150 frases, porque você consegue mandar arquivos de áudio escrevendo e ele vai transformar isso na sua voz para que você mande um arquivo de áudio como mensagem. Então, assim, também é uma forma de inteligência artificial tá entendendo que você está, toda a sua entonação, e que, como a Letícia também concorda, é bastante invasivo nesse sentido, porque você está disponibilizando um dado, assim, bastante, sei lá, que você pode se prejudicar Eu acho que é muito, um dado né? bem sensível a sua Bem voz, sensível, porque ele vai pegar cada palavra, cada letra que você fala, a maneira como você fala, e pode utilizar isso contra você. Inclusive, já foi, não sei quem relatou, que já estão usando esse tipo de inteligência para fazer sequestro, Áudio, é isso aí. para aqueles negócios de Pix, né? Você manda o Pix porque a pessoa, mãe, eu fui sequestrada, pega a própria voz da pessoa, né? Então o negócio tá bem perigoso. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de compartilhamento de dados, aonde esses dias aconteceu algo muito estranho. A minha filha foi fazer uma prova e ela virou assim para mim: mamãe, eu não vou ser a primeira da chamada se eu passar nessa prova, porque tem uma Ágata, sem brincadeira. Eu tenho uma amiga chamada Ágata no meu Facebook. Eu não tinha notícia da Ágata fazia 8 anos. Eis que aparece a foto da Ágata no todo o meu feed e tudo que estava acontecendo na vida da Ágata, que fazia 9 anos que eu nem sabia da vida dela. Eu achei esse negócio muito. Tipo, o celular tá pegando informações, tá pegando muita coisa, entendeu? Tá pegando, e agora também eles estão pegando informação, não sei se vocês estão acompanhando, quando você entrar no modo avião, ainda o celular consegue ser rastreado, pelo menos o iPhone consegue ser rastreado, mesmo se você desligar o celular. Então o negócio está mais preocupante ainda, eu não sei já nem se eu desligar o celular, se meus dados não estão sendo E coletados nas continua conversas que eu tô ligado. tendo. Nossa. Eu já nem sei, né? Eu já nem sei o que eu tenho essa Alexa aqui que contra a minha vontade na minha casa, eu tenho até medo dela. Então, gente, a próxima é dia 18 de outubro. Aí, Jane e Cris, vejam o título que vocês preferem, aí a gente atualiza lá o quadro, tá? Tá bom? Mas é isso. Doutor Paulo, o senhor vai disponibilizar esse material? Sim, deixa eu só ver com o Jorge, né, que foi ele que Tá bom, tá bom. produziu, mas eu entendo que sim, sim. dá para a gente compartilhar sem problema no grupo. Eu já autorizo. Já está autorizado. Tá certo, Cris. Bem, então, oficialmente aqui, queria agradecer a presença de todos, a contribuição, as perguntas, né, a interação. Acho que é isso que é bastante importante, né? Não só alguém vir falar, né, trazer um case, mas a gente trocar essas ideias. Acho que é aí que a gente tem condição de crescer e aprender um com o outro aqui, né? Então, muito obrigado a todos, né? Boa noite. E, Boa noite. Viviane, últimas palavras aí. Boa Não, noite, também gente. agradecer. Por tudo. Oi? Obrigada, foi ótima. Apresentação maravilhosa. Parabéns, Paulo. Foi ótimo, Obrigado. Paulo. Obrigada aí por você ter feito tudo, né? E obrigada a todo o pessoal aí por ficar até agora, né? E nos encontramos aí em outubro, ou no WhatsApp aí, trocando as notícias, as informações. Tá bom? Perfeito, Boa gente.